Divaldo, muito se fala na chegada de um mundo de regeneração, enquanto que nós vivemos hoje ainda passando por essa transição de um planeta de provas e expiações. Como é, para quem nunca ouviu falar, como é isso? Que transição é essa desses dois mundos? Ocorre que neste momento, quero dizer nos últimos tempos, estão reencarnando-se espíritos ainda muito primários, espíritos que não tiveram chance. Imaginemos os bárbaros que invadiram a Europa, os hunos, os godos, os visigodos, os normandos. Eles, pela perversidade do primarismo evolutivo, ficaram retidos em regiões especiais, aguardando o momento em que a Terra tivesse um clima psíquico para propiciar-lhes a evolução sem causarem maiores danos. Allan Kardec nos fala do desenvolvimento intelecto-moral. E esse desenvolvimento há de ser principalmente na base do amor e na base da educação. Conforme nós vemos no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando o Espírito de Verdade diz: espíritas, amai, este é o primeiro mandamento, instruí-vos. Foi de uma sabedoria notável colocar a palavra instrução, preparada intelectualmente para dar a sabedoria ao lado do amor. Então esses espíritos, segundo me informam os benfeitores que por meu intermédio se comunicam, estão chegando à Terra. Eles encontram geneticamente uma herança física das mais apropriadas, corpos saudáveis, de boa aparência. Os seus perispíritos vão imprimir as suas inclinações, aquela ancestralidade dos seus hábitos. Então nós vemos que alguns desses espíritos voltam às tribos, estão procurando tribos, estão criando sistemas de tormentos orgânicos através de piercings, através de mecanismos que ficaram célebres nos tempos do passado, como, por exemplo, fazerem as tatuagens em todo o corpo. Não temos nada contra, até alguns ficam bonitos, mas é uma forma de punição, de alguma maneira, de exaltar a beleza de uma forma quase bárbara. Então esses espíritos seriam espírita de uma fase primária. A agressividade está natural. Esse desacato social, fazer o diferente, agredir, usar o chamado lixo, luxo, lixo, a roupa rasgada, o abandono de si mesmo, que faz parte da transição da moda, compreendemos perfeitamente. Mas do ponto de vista espiritual também revela o estado interior dos espíritos, que na indumentária carnal permitem-se essas extravagâncias. Então nós vemos que aí surge a violência, que lhes era natural. Surge o despautério, o sexo grupal. O sexo passou a ser mais importante do que a vida. O sexo sem compromisso, o sexo barateado. Então nós vemos que houve uma queda de valores morais desde os anos 60, chegando neste momento a um clima quase de não sabermos que dizer aos nossos filhos dentro de uma ética do que está certo e do que está errado. Mas a doutrina espírita dá-nos as diretrizes, uma educação saudável, aquela que pode ser adversária da crueldade e do materialismo, que Kardec enfoca muito bem na questão 685 de O Livro dos Espíritos, a educação moral, não aquela que se aude através dos livros, mas aquela que tem a ver com os valores éticos do indivíduo. Então, essa mudança está havendo, chegando espíritos nobres e tendo oportunidade àqueles que aqui estão para que optem pelo bem ou por continuarem como são. Assim continuando, desencarnam e não retornam à Terra por um largo período, visitando planetas inferiores. E já chegando depois dessa mudança, depois dessa transição, qual vai ser o perfil moral das pessoas que vão estar habitando, dos espíritos que vão habitar a Terra, Divaldo? Será primeiro a solidariedade. Nós vemos, por exemplo, que nas enchentes de Santa Catarina, o país mobilizou-se. O mundo sempre é solidário na hora da dor, mas ainda não aprendeu a ser irmão na hora do amor. Então virá a solidariedade, um sentimento de fraternidade, zelar
pelos bens alheios, pelos bens da comunidade. Trabalhar com o objetivo de servir ao grupo, Sim. diminuir a incidência do egoísmo, substituí-lo lentamente pelo altruísmo. Allan Kardec diz que o egoísmo é a grande chaga da humanidade. Na nova era, que não estamos aqui hipotetizando de uma forma romântica ou de uma forma além da realidade, será a vigência do bem, lentamente implantando-se. Haverá uma mudança social, sociológica, uma mudança psicológica, e os espíritos que estarão reencarnados serão mais dóceis, já não terão tantos sofrimentos a resgatar. As suas dívidas serão convertidas em títulos resgatáveis pelo amor. E então haverá essa mudança, haverá um tipo de paz, é a chamada Jerusalém libertada, mas também relativo, porque a Terra não é o nosso mundo definitivo, aqui é o nosso mundo de transição, como o nosso programa. O nosso mundo real é além das fronteiras físicas, Isso é verdade. onde nós estaremos na casa do Pai, que é a nossa origem, aqui é a nossa linda escola que vamos transformar numa universidade, um outro Shangri-La, passo para a verdadeira felicidade no além. O Espiritismo estabelece que a Terra é um planeta de provas e de expiações. E ela tem uma graduação, como todos os planos do universo. E vai passar para o mundo de regeneração. Estamos vivendo essa transição, essas mudanças para um mundo melhor. Acreditar que tudo acabaria num caos e que os espíritos eleitos iriam para o reino eterno de ociosidade e os maus para uma punição perpétua, não deixa de ser uma imagem psicológica infantil, ainda ingênua, de punições e de prêmios. Se nós considerarmos a eternidade do ponto de vista além do tempo e do espaço, essas colocações são muito pueris. O Espiritismo considera, pois, o fim dos tempos morais perturbadores, o fim dos tempos em que a Terra, ainda nas suas convulsões, está adaptando-se para ser um mundo de regeneração. Então, dessa forma, nós entendemos que é bem esperançosa essa Sem maneira dúvida. de ver. E na Gênese, nós encontramos, a Gênese é um dos 5 livros que compõem todo o arcabouço da doutrina espírita. Em A Gênese, nós temos ali vários pontos onde os espíritos dizem a respeito de que nessa época, espíritos mais evoluídos, tanto intelectualmente quanto moralmente, estariam presentes nesse momento de transição. O que você tem a dizer, Divaldo? Sem dúvida. É a última parte, aliás, da Gênese. A Era Nova é o último capítulo. Kardec fala de que a Terra seria visitada por espíritos nobres para Sim. promover o progresso. Não é a primeira vez. Oportunamente, nos períodos mais primários, nós recebemos visitantes de outra dimensão. Discute-se se de Capela, se da constelação de Cocheiro. É secundário. O espírito nobre Emmanuel narra-nos em A Caminho da Luz Sim. que esses espíritos vieram da constelação de Capela, lá de Cocheiro. E os maus já não encontrariam campo para reencarnar na Terra. Iriam para o exílio, confirmando a tese do anjo caído da Bíblia e daqueles que dizem que os maus serão punidos. Não é uma punição, é uma aprendizagem, mas nós podemos decodificar aquela perversidade como esse ensejo de eles irem a um planeta inferior, melhorarem-se e depois voltarem à Terra. Neste belo capítulo, Kardec resume toda essa convulsão. Eu vou perguntar aqui para o Divaldo, como é que vão ser os sinais dessa nova era? E também, se há uma data mais ou menos prevista para que essa nova era, o mundo de regeneração, para que isso ocorra? Os calendários Maia terminam as suas anotações no ano 1012, segundo especialistas, o que pareceria significar um momento clímax das grandes mudanças. Entidades nobres estabelecem mais ou menos o ano 2050 a 2058. Mas espíritos superiores não se fixam em datas, Claro. porque elas dependem muito do comportamento dos indivíduos, do livre-arbítrio. Os sinais aí estão. Agora vamos nos esforçar para herdar a terra, como falou Jesus. Os bons herdarão a terra. Se estivermos inseridos nesse contexto, vamos e voltamos na terra ainda por muitas vezes. É verdade, Delmar. É um tema que está sempre nesse período do nosso relacionamento, do nosso viver, sendo trazido à discussão. E encontramos na doutrina espírita, sim, várias menções a respeito dessa
dessa ordem de coisas, tirando um pouco aquele cenário apocalíptico, né, de fim de tudo, a extermínio da humanidade. Encontraremos esse tema abordado no último capítulo do livro A Gênese, a obra básica de Allan Kardec, lá no capítulo 18. É um capítulo muito interessante, porque ele aborda exatamente essas questões. O período que a humanidade está passando, o que vai acontecer com ela agora, nesta época, falando desses sinais dos tempos e da nova geração. É um capítulo curto que tem 2 partes. É muito interessante, por quê? Porque ali nós vamos encontrar uma notícia de que essas transformações que a Terra estará vivendo para a melhoria moral da humanidade, vai colocar as pessoas como um todo numa modificação muito acentuada, transformando o aspecto físico para que através dessa transformação também se chegue à melhoria da questão interior do ser humano, a sua elevação como um ser integral. E há interessantes comentários nesse capítulo de 2 espíritos que trazem, Kardec coloca 2 manifestações. A primeira do espírito Arago, falando sobre as influências planetárias, as transições, as trocas de forças que fazem com que as transformações aconteçam. Falando das repercussões de planetas sobre planetas, de sistemas sobre sistemas, de galáxias sobre galáxias. Arago nos dá uma ideia muito clara a respeito deste processo, dando quase uma noção de que não só as transformações geológicas ocorrerão por conta das próprias estruturas da Terra, como também vindas de situações externas que vão gerar esses processos de modificação. Os de viver. Você podia dar alguns indícios? O que são esses conflitos? Como que você percebe, André? Mais do que indícios de conflitos, nós vamos daqui a pouquinho mostrar para os nossos telespectadores algumas imagens interessantes que apontam a situação presente da Terra como um momento que concentra essa transição. Esse disco parece um disco perfurado, não é? Foi feito na plantação, durante uma noite. De uma noite para o dia, isso apareceu. E isso é um código que tem essa mensagem, que foi traduzida. Cuidado com os portadores de falsos presentes e promessas vazias. Muita dor, mas ainda há tempo. Acreditem que ainda há o bem lá fora. Nós nos opomos aos enganos. A passagem está se fechando. Alguém nos está avisando de alguma coisa. Muita dor, mas ainda há tempo. Vocês estão vendo essa pequena ilha, que para nós é pequena, mas ela é imensa, bem no centro do globo. Svalbard. Nesse fim de mundo, vocês vão ver o que o homem está produzindo. A arca de Noé das sementes. Esculpir uma montanha no mais gelado círculo polar, esta que você está vendo a entrada, para guardar sementes de todas as plantas comestíveis da terra, daquelas que eles conseguirem arrumar. Por que será que estes países estão fazendo isto? É apenas por curiosidade. Você sabe quanto custa fazer um negócio desse? Como nos Estados Unidos estão fazendo perfurações em cavernas do Missouri, construindo câmaras imensas para milhares e milhares de pessoas. Vejam só, alguma coisa está motivando países a fazerem esse tipo de projeto, a tomarem essa iniciativa. E é nobre, é muito bom, claro, guardar sementes é excelente, mas não é estranho que tudo isso esteja acontecendo assim? Sem uma maior explicação? Deu vontade de guardar sementes. Você pode não acreditar em nada, mas somam-se os fatores e nós começamos a ver por que será que essas coisas acontecem. E aí, o que vocês acharam dessas imagens? Nos fazem refletir, pensar, não é mesmo?
A violência, infelizmente, ela campeia no mundo todo, seja em termos de guerra, de invasões, de conflitos, de assassinatos, de sequestro, o próprio suicídio. Isso tudo faz parte, porque nós estamos num período de transição e, segundo os amigos espirituais, hoje estão reencarnados na Terra espíritos dos grandes exponenciais, do bem e do mal. Há um momento de uma mistura, exatamente para que dessa mistura surja um novo mundo. Camadas populacionais inferiores, diz Herculano Pires, reencarnam na Terra para serem auxiliados através do exemplo daqueles que caminharam um pouco mais. Trazem dissabores, trazem violência, mas faz parte. Quando outrora nós éramos os errados, tivemos apoio dos que caminharam mais. Que bom que agora é a nossa hora de apoiar. Porque a grande lei do universo é a lei de amor. Nós poderíamos passar pela grande transição sem a necessidade do sofrimento, se amássemos de tal maneira que o nosso bem anulasse o mal que nós fizemos. Mas como o egoísmo ainda é para nós a grande centelha que parece avivar o nosso entusiasmo da combustão da vida, ele dominando-nos faz que erremos e reajustemos, pequemos na palavra tradicional da teologia e voltemos a reabilitar-nos. Então nós vamos ver a grande transição como se opera, e Allan Kardec falou que um dia a Terra seria habitada por espíritos felizes e que por volta do ano de 1988-90 a Terra entrava por sua vez nessa camada de fotos, onde ficará por quase 2000 anos. Abrindo parênteses, na vez anterior em que isso ocorreu, os indianos chamam o período das trevas, o período de Kali Yuga, o período dos grandes sofrimentos. Naturalmente o sistema saiu e, ao realizar o seu grande périplo de 26.000 anos em órbita elíptica, novamente entra na camada de fótons, e então que se dá a transmigração de espíritos de uma outra dimensão, no caso, Alcíone, uma das 7 Pleiades, essas estrelas da constelação do Touro, que eram visíveis da Terra desde a Grécia Antiga. Se nós nos recordarmos da mitologia, vamos ver, por exemplo, como era considerada essa estrela dentro do conceito mitológico dos gregos. Pois agora, acercando-se o nosso planeta de entrar neste imenso oceano de fótons azuis, cuja luminosidade não produz calor, segundo os astrônomos, naturalmente haverá a grande migração de espíritos nobres de Alcíone para o planeta terrestre. Mas, ao mesmo tempo, os maus, esses que se integram às falanges do mal, os responsáveis avarentos pela fome, lendo as estatísticas da FAO, Organização Mundial de Alimentos, que tem sede na Itália, sabemos que 800 milhões de pessoas devem morrer à fome nos próximos 10 anos. E a Terra produz alimentos para todos sustentar-nos. Inermes não mais reencarnarão na Terra. Não haverá aqui possibilidade psíquica. Irão para mundos inferiores, conforme a proposta mitológica da Bíblia, em que Lúcifer, rebelando-se contra Deus, foi expulso do paraíso ao Hades, ao inferno, uma região de sofrimentos internos. Esse Hades está dentro de nós, são sentimentos impuros. Então aqueles que permanecerem nessa faixa sairão da terra, enquanto que os nobres espíritos do período de Péricles, no século V, aqueles filósofos, aqueles pais das ciências empíricas, retornarão. Os grandes pensadores do período pré-cristão, aqueles grandes idealistas da escola neoplatônica de Alexandria, os grandes renascentistas, os cientistas a partir do século XVI, XVII, os técnicos na área da ciência profunda, da nanotecnologia, do holograma, da astrofísica, eles reencarnarão para poder promover o planeta da Terra ao lado desses espíritos nobres
que Manuel Filomeno de Miranda, no seu livro Transição Planetária, afirma vir de Alcione. Mas não foi de Alcione que importa, de outro lugar virão esses números tutelares para poder travar a grande batalha do Armagedon. Não lá no Vale de Josafá, mas em nossas ruas, na violência urbana, que é a segunda causa mortes no Brasil, a violência urbana, para poder evitar a violência contra a mulher, a violência contra a criança, a violência contra o idoso, o enfermo, o afrodescendente. Nós, que mantemos tantos preconceitos, deveremos deixar esta carga do colonialismo, da nossa inferioridade, para que esses espíritos nobres desenhem uma era de fraternidade, de bem-estar em nosso planeta, ensejando-nos o mundo de regeneração. Então, o Espírito Manuel Filomeno de Miranda, dentro dos postulados absolutamente kardecianos, especialmente em A Gênese, quando o codificador fala da geração nova, desses espíritos não comprometidos com o planeta, que irão naturalmente criar um novo Éden, um novo paraíso, a Jerusalém libertada. Tudo isso são símbolos das tradições do Velho e do Novo Testamento. O Espiritismo, marchando ao lado do progresso, avançará com a ciência, como disse Allan Kardec. Do dia que a ciência provar que os espíritas estamos equivocados em um ponto, abandonemos este ponto e sigamos a ciência. Essa doutrina notável, que hoje se espelha na física quântica, na biologia molecular, para poder estudar o perispírito e para poder, na física, na astrofísica, acompanharmos a evolução planetária, essa doutrina nos diz que estamos no amanhecer de uma nova era. Essa transição planetária, e o nosso é um programa de transição, porque tudo é relativo no planeta terrestre. Ela se vem dando e ocorrerá mais acelerada. Então, provavelmente, teremos mais sofrimentos, especialmente aqueles que nos não prepararmos para uma convicção religiosa estruturada na palavra de Jesus, rica da certeza da imortalidade. Quando o corpo tombar, o espírito prossegue na sua trajetória no rumo do infinito até alcançar o reino de Deus que está dentro do seu próprio coração. Essas expiações coletivas e dolorosas fazem parte do nosso processo da evolução. Não pensemos, portanto, que o mundo se vai acabar, porque o fenômeno da morte em nós é tão natural que quando ele ocorrer naturalmente, nós mudaremos de estágio vibratório e a Terra evoluirá lentamente na sua fatalidade, que será sair do mundo de provas para o mundo de regeneração. Este mundo de regeneração desenha-se de uma maneira fascinante para nós. Após as grandes dores, as alegrias. Mas antes que essas dores aconteçam, não seria o caso de nós mudarmos de atitude mental, de gerarmos mais fraternidade, de mantermos a nossa família dentro de um clima de respeito, de equidade e de justiça? Deixamos essas interrogações no ar. Merece recordar que Jesus estava em Jerusalém. E ao sair do templo, os discípulos, deslumbrados com esta obra colossal, disseram-lhe: Senhor, vede que pedras, vede que templo. E Jesus, com seriedade, redarguiu: em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Essas anotações constam do Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículos 1 a 32. Atravessaram o vale do Cedron e foram momentaneamente ao Jardim das Oliveiras. Ali então, defronte do templo, os discípulos, atemorizados com aquele prognóstico, perguntaram-lhe: dize-nos quando isto acontecerá. Quais são os sinais que nós teremos desses insucessos? E Jesus narrou o célebre sermão profético. Ele procura esclarecer que a sociedade passaria por tremendos períodos de dificuldades e de desafios. E que, naturalmente, naqueles dias tumultuosos, quem estivesse no campo não teria tempo de ir à cidade. Aquele que estivesse no telhado não teria tempo de descer para poder reunir os seus objetos de valor e evadir-se das catástrofes. E adentrando-se ainda mais na psicologia da criatura humana, reportava-se
que os filhos entregariam os pais à justiça, os pais entregariam os filhos, e mesmo haveria calamidades de todo porte. O sol perderia sua luz, a lua se banharia de sangue, e ante um prognóstico fatídico tão grave, ele continuou: se não fosse por amor do Pai aos seus eleitos, tudo isso se tornaria ainda mais grave, porque estes sinais são apenas o começo. Mas também São Mateus, São Lucas referem-se a essas catástrofes, que estarão perfeitamente desenhadas mais tarde no Apocalipse de São João. Allan Kardec aborda com propriedade essas tragédias do cotidiano e interroga os seres venerandos: por que existe a destruição? A destruição é uma lei de Deus e os espíritos redarguem, sem dúvida. É necessário que tudo se destrua para renovar-se. É um fenômeno natural, porque vivemos no mundo das formas e o mundo da realidade é outra. Vivemos no mundo biológico, principalmente os seres vegetais, animais e humanos. E esse processo é de transformações incessantes. Logo, Allan Kardec dá-se conta de que é necessário que ocorram essas mudanças, tanto de natureza sísmica, nos fenômenos geológicos, como de natureza emocional, social, psicológica, econômica e particularmente da grande transição moral, porque deve passar a sociedade. Mas o que ocorre é a grande transformação, conforme Allan Kardec, de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. Não haverá, portanto, o aniquilamento da vida na Terra, o fim do mundo da destruição. Haverá a morte. Mas a morte é um fenômeno biológico. Esse fenômeno biológico faz parte do processo da vida. Para nós morrer, seja num acidente ou seja no leito de conforto, a questão é apenas de natureza emocional, porque encerra o ciclo da vida, mas não encerra a vida, porque nós continuamos a viver. Dessa maneira, essas calamidades que tanto chocam estão dentro do mapeamento das nossas necessidades evolutivas. Cabe ao Espiritismo, doutrina racional, esclarecer que essas calamidades fazem parte de um processo, o processo de mudança. Poderíamos evitar isso? Até certo ponto, sim, porque nós constituímos populações que nos caracterizamos pelo ódio, pela perversidade. E muitas vezes invadimos cidades no passado com armas de destruição, incendiamos povoados, destruímos as colheitas, salgamos a terra para que nada pudesse ali ter vida e geramos karmas individuais, karmas coletivos. Desencarnamos e, por mais incrível que pareça, oportunamente as leis divinas unem-nos em uma viagem de avião, que vai ser vitimado por qualquer problema de natureza mecânica ou atmosférica, ou mesmo de natureza falha humana. Outras vezes, através de acidentes calamitosos nas estradas, nos grandes feriados, como neste que tivemos no mês de janeiro recente. Essa transição planetária que tantas dores nos tem causado fazem parte do processo da evolução. Por isso são uma lei da natureza, como Allan Kardec estabeleceu.